Boa noite, pessoal. Retornando aqui mais uma vez, hoje a gente vai falar, continuar falando dos componentes aí do sistema HVAC e demais itens, né, que são importantes dentro do sistema como um todo, tá? A gente tinha comentado um pouco sobre algumas coisas, hoje daremos continuidade, tá bom? Então, a gente tinha parado em dutos, tá? Foi falado bastante do sistema de exaustão. Eu apaguei o desenho aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Não. O duto, ele é basicamente como o cobre, o tubo de cobre é a veia do sistema de refrigeração, tá? De refrigeração. O duto é a veia do sistema de renovação de ar. Então é por ele que passa o ar que vai sair do ambiente, o ar que vai chegar, ou o ar que vai retornar para o sistema de tratamento de ar. Dutos, que a gente conhece, normalmente são fabricados em aço galvanizado, é o clássico, né? E aí eu gosto bastante de comentar sobre a questão de quando ou não usar isolamento. Isso é uma. Tudo que eu comento aqui, gente, já tive problema, tá? Então, eu comento porque já aconteceu o problema. Se você vai usar um duto, seja ele de chapa, de MPU, qualquer que seja, e esse duto vai transportar ar refrigerado, ou seja, vai estar uma temperatura dentro do duto, vai estar menor que a temperatura ambiente, é obrigatório você usar manta térmica, tá bom? Porque senão, o que você vai. Tem dois problemas aí, tá? Se você vai refrigerar o ambiente, você não coloca a manta térmica, o ar que está lá dentro vai esquentar, porque ele vai começar a absorver calor do ar do forro. O forro não é refrigerado, ele tem ar ambiente externo, que é. Se tiver 35 graus, o ar do forro vai estar uns 32 por aí, tá? Então, o que vai acontecer é que o seu ar do duto vai começar a esquentar, você vai perder eficiência, você vai perder energia e vai perder dinheiro. Mas o pior problema que vai acontecer, isso vai acontecer, tá? É que o ar que estiver no forro, dependendo da umidade que ele tiver, isso não é difícil de acontecer, quando esse ar que estiver mais úmido encostar nessa parede desse duto gelada, vamos supor que a temperatura interna esteja a 10 graus, que não é difícil de acontecer, tá? Porque o equipamento ele solta um ar muito gelado. Vamos supor que ele esteja a 15 graus ali dentro do duto. Ele vai encontrar um ar úmido com 70% de umidade e 32 graus Celsius no forro. O que vai acontecer? Carta psicométrica. O que vai acontecer? Condensação. Vai atingir o ponto de orvalho, vai começar a pingar sobre o forro, vai começar a estragar o forro inteiro por onde esse duto estiver passando. Então, dutos que injetam ar refrigerado são obrigatoriamente obrigatório o uso da manta. Tá? São obrigatoriamente isolados por manta térmica. E aí você pode usar N tipos de mantas térmicas. No caso de um duto que for feito de chapa de aço galvanizado, a manta térmica normalmente utilizada é manta de lã de vidro, tá? Que não é tão mais utilizada, já foi mais utilizada, mas hoje não é tão mais, tá? Ou manta, a lã de vidro aqui também é lã de vidro, mas você tem uma manta que é a manta de lã de rocha, tá? Ela é fibromineral, ela é diferente. Você tem lã de vidro, lã de rocha, é material isolante. Vidro, né? Rocha, elas são isolantes, elas não conduzem o calor. Então, você vai obrigatoriamente ter que isolar com um desses tipos de manta, tá? Aí, o que eu falo? Existem dutos dessa forma aqui, que são os dutos de chapa, e aí você tem toda uma norma por trás. Eu não vou entrar nisso aqui porque eu daria um curso inteiro de como montar um duto desse aqui, porque tem norma. A gente segue uma normatização que chama SMACNA, tá? É o termo em inglês, SMACNA. O que significa SMACNA? Tá? SMACNA é uma norma internacional, Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association. Na verdade, é uma entidade, e a entidade fez normas de fabricação de duto. Então, você tem todo um regramento de como você vai fabricar esses dutos aqui. Como você vai fazer essa dobradura aqui, a posição desse olhar aqui para você parafusar, a junção dessas chapas, como que vai ser feito, como que é feita a dobra, quantos graus é feito, como que é feita a soldagem desses dutos. Tudo isso aqui é normatizado. Tem a norma SMACRA e tem as normas NBR.
a NBR 16401, se não me engano, a 2, ela fala sobre isso. Tem uma outra norma que eu não me lembro de cabeça qual que é, que fala sobre isso também. Fabricação de duto metálico, tá? Pode ser oval, pode ser redondo, pode ser... Metrô de São Paulo, o pessoal que usa o metrô de São Paulo, já viram, muitas vezes, provavelmente vocês já viram dutos dessa forma aqui lá. Eles usaram o... É bom, cara, assim, ó, pensando em escoamento de ar, tá? Quanto menos quina você tiver, melhor. Escoamento de ar, ele é muito delicado. Então, para ele se tornar turbulento lá dentro, é muito fácil. Quando você faz uma curva dessa aqui, ou usa um tubo redondo, o efeito, né, de canto não vai ser presente. Então, você vai ter um escoamento muito mais suave. Depende do que você quer fazer. Assim, não, e aí, assim, o uso de duto quadrado também não vai gerar problema. O escoamento vai se rearranjar aqui. Só que ele vai ser mais sensível, tá? Então, a gente tem dutos de chapa, né? E, recentemente, tá? Não faz muitos anos, surgiu o MPU, que hoje a gente também, na verdade, a evolução do MPU é o PIR, né? Que a gente chama, né? O dutos em PIR, que você vai falar. Tá? O PIR é um outro material, PIR Alu, que eles chamam, né? O PIR é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa disso aqui. Assim, é um sanduíche, tá? É um sanduíche em que a parte externa do duto é aluminizada e interna ou é o PU, que é o poliuretano, ou é o PIR, tá? O PIR, eu não lembro o nome, é poli-iso alguma coisa, entendeu? É um novo material, é material mais recente, tá? Olha lá, poli-isocianurato. Poli-isocianurato. Você tem uma placa de alumínio, uma placa de alumínio embaixo ou em cima e o poli-isocianurato em meio. A gente chama de sanduíche, tá? E o duto, ele é fabricado no local. Isso aqui é uma das coisas mais... eu vou dizer assim, não é uma das coisas mais revolucionárias, mas assim, ela deu um salto gigantesco na fabricação. Por quê? Quando você vai fabricar esse duto aqui, ou esse aqui de metal, aço galvanizado, chaparia, você precisa soldar isso aqui. Não tem como você fabricar um duto desse aqui sem soldar. Então você precisa ter um local dedicado, uma oficina, você não faz no local. Então, se eu preciso fazer um arranjo, estou passando meus dutos. O desenho, o projeto não prevê uma viga e pareceu uma viga lá. Eu vou ter que fazer um contorno, eu vou ter que mexer na formada do duto, que já está fabricado. O que eu vou ter que fazer? Jogar de novo para a oficina e refabricar. Agora, com o MPU ou o PIR, alumínio, né? Você não precisa fazer isso. Você faz na hora lá, é fabricado no próprio local da obra. Isso facilita demais a execução. Além de ser muito mais limpo e ele ter o peso bem menor, ele é um pouquinho mais caro. Hoje em dia nem tão mais caro, na verdade. Viu? O material é mais caro, só que a fabricação é muito mais barata. A instalação dele é muito mais barata. Então se compensa, entendeu? Eu hoje, em termos de dutos, se é instalações novas, você coloca isso aqui. Não tem muito o que se discutir. A não ser que seja duto que não precise de isolamento. Aí você vai para chapa, para você não gastar dinheiro à toa. Mas se precisar de isolamento, MPU. Se for construção velha, antiga, que já tem os dutos de chaparia, você quer fazer um retrofit, consertando esses dutos em alguns pontos, passando linhas novas, você não pode, não tem, assim, pelo menos eu não vi ainda, posso estar enganado, pode ter algum artigo, alguma coisa, eu posso até pesquisar depois, mas eu não vi ainda o uso híbrido de MPU com chaparia. Pode ser que tenha, tá? Eu não sei. Eu não vi ainda. Isso aí não é comum, tá? Beleza. Beleza. Além dos dutos rígidos, tá? Esses aqui são dutos rígidos. O que é um duto rígido? Eu construo e não mexo nele mais. Ele não tem formato flexível, ele não pode ser redirecionado. Ele é posicionado, para você reposicionar, você tem que soltar o parafuso lá em cima da fixação dele. E tem norma também, essa é outra coisa interessante de falar. Tem norma que para fixação desses dutos na laje, tá? Pensa vocês, eu tenho que fixar um sistema desse aqui, eu vou ter que chumbar ele na laje. Então, tem os chumbadores, entendeu? Aqui e aqui também. E aí eu tenho que fixar a cada 1,5 m, eu tenho que botar um chumbador desse aqui, dependendo da situação do duto. Se for MPU, acho que é um pouquinho mais, ele permite, que ele é menos pesado. Para eu mexer um duto rígido desse aqui, eu tenho que desparafusar e colocar em outro lugar. O duto flexível, eu não preciso fazer isso. Flexível, você vai jogar ele onde tiver que jogar. Tá? Só que você vai usar duto flexível, normalmente, o quê? Em terminal. E aqui a gente vê exatamente a situação. Você tem um duto rígido passando com isolamento, uma manta, e o flexível com manta também, acoplado a uma caixa plena, acoplado a uma grelha de, provavelmente, insuflamento de ar. A gente fala grelha, né? A gente fala difusor de ar. Então, assim, esse é o sistema completo, tá? Duto rígido,
que vem de uma linha primária rígida, uma linha secundária rígida e a linha secundária rígida acoplada num sistema de difusão com duto flexível, pleno, caixa pleno e difusor. Esse é o sistema completo, tá? Esse é um sistema completo. E aí eu já aproveito para falar do último item, que são as grelhas. As grelhas. As grelhas, elas são dispositivos que eu vou, na verdade, grelhas ou difusores, né? As grelhas ou difusores, basicamente, a grelha é para você fazer a captação do ar da sala e o difusor para você soprar ar novo. Mas são os terminais, a gente chama de unidades terminais, tá? Eu tô falando aqui, mas eu tô seguindo essa ordem, tá? Sistema de retorno. O sistema de retorno de ar, eu já comentei, não vou falar de novo, mas é basicamente componente dos 3 sistemas principais: sistema de insuflamento, exaustão e retorno. Aí você vai ter, eu estava falando dos dispositivos terminais, que são exatamente as grelhas, tá? As grelhas, que é um componente final. E aí, só para um comentário que eu acho que é legal falar também, você tem norma para limites máximos de velocidade do ar nas saídas desses dispositivos aqui, tá? O ar que não pode passar de 2,5 metros por segundo. Por quê? Se o ar passar de 2,5 metros por segundo, ele começa a ficar turbulento e automaticamente ele começa a gerar ruído. Tá? O ar turbulento gera ruído. Ele vai gerar ruído. O ar a alta velocidade gera ruído. Porque ele fica turbulento. Ou, eu não sei se aquele negócio, a galinha veio antes do ovo ou veio antes da galinha. Na verdade, o que acontece é basicamente isso. Você vai soprar o ar, ele vai ficar turbulento, vai começar a gerar muita vibração no ar, ruído. Então, eu não quero um ar alta velocidade aqui. Eu não posso ter isso aqui. Tá? Nos dutos, é permitido, na saída do ventilador, 12 metros por segundo. Só que aí ele vai passando, ele vai perdendo carga, ele vai reduzindo a velocidade, na saída do difusor tem que ser. E aí é com base nisso que você faz esse dimensionamento do difusor de uma grelha, você vai selecionar pela área para que a velocidade não passe de 2,5. Tá? Essa é a regra básica quando você vai dimensionar difusor e grelha. Tá? 2,5 em ambientes que tem pessoas, não pode passar de 2,5 metros por segundo. Outro componente, as serpentinas, cara, de resfriamento ou aquecimento, elas são iguais. Isso aqui você vai encontrar dentro de uma caldeira e dentro de um equipamento, de um fan coil, por exemplo, tá? Ou de um chiller, ou de qualquer equipamento que tenha troca térmica, tá? O que são as serpentinas? Serpentina é um sistema que você normalmente vai ter uma tubulação de cobre por onde vai escoar algum líquido refrigerante, ou gás, ou fluido refrigerante, seja água, seja fluido refrigerante mesmo, propriamente dito, que é um R410, um R134, enfim. E aí você vai ter essa tubulação conectada a várias aletas de alumínio. E aí você faz escoar outro fluido por aqui, e aí você vai ter a troca térmica entre eles. Ou seja, ou o fluido que vai escoar vai ganhar ou ele vai perder calor, dependendo da sua utilização. Tá? Isso aqui existe nos condensadores, nas evaporadoras, dentro de uma caldeira, dentro de um fan coil, dentro de na torre não, mas dentro de um chiller. Todo equipamento que há troca térmica tem que ter isso aqui. Normalmente, tá? A torre de resfriamento não tem. A torre de resfriamento ela faz um tipo de resfriamento que é diferente. É o que a gente chama de resfriamento evaporativo. Você asperge a água no ambiente e succiona o ar, fazendo com que o ar troque calor com a água e roube o calor dessa água. Então a gente tem ali basicamente a evaporação, tá? Essa água uma parte dela vai evaporar, vai roubar calor da água e a água que cai lá ela vai ser resfriada. Muita gente fala, mas gasta muita água na torre de resfriamento. Você vai gastar basicamente a diferença de água que vai ser evaporada quando você passar esse vapor, succionar esse ar, né? Então, beleza. Falando da torre de resfriamento, vamos falar da torre de resfriamento. Que eu falei, como é que a torre de resfriamento funciona? Basicamente, você vai injetar, ela é um sistema muito grande, em que você sai a água gelada, a água gelada, a água resfriada, ela sai por baixo, vai para o sistema, troca o calor lá, não sei, pode ter qualquer coisa aqui para baixo, tá? Pode ter um chiller, pode ter um processo industrial, enfim. Essa água retorna com a temperatura maior para cá. Quando ela retorna para cá, ela é aspergida aqui em cima. Então, o que é aspergir? É tipo um spray. Você faz um spray dela aqui, ela fica basicamente atomizada no ar e você succiona esse ar para cima aqui. Como você tem uma velocidade muito forte,
as menores partículas vão ser succionadas e elas acabam evaporando. E aí a água que não evapora, ela cai resfriada para cá, porque quando eu evaporo, eu roubo o calor de parte dessa água e ela cai resfriada. Então, é esse o processo que acontece na torre de resfriamento. Eu já vou adiantar para vocês que processos que utilizam torre de resfriamento são processos que demandam muita carga térmica, uma carga térmica muito alta. Então eu não vou usar isso aqui à torta e direito. Isso aqui era muito usado antigamente em prédio, tá? Hoje em dia não é mais. Porque é o tamanho, imagina o tamanho disso aqui. É muito grande, tá? Tem torre de resfriamento para usina nuclear, que é tipo essas aqui, você já deve ter visto isso aqui, que ela é gigantesca. Não é desse tamanho, ela é assim, ó. Olha o tamanho. Isso aqui é uma construção gigantesca, é um prédio de 20 andares isso aqui. Por quê? Porque o processo de energia nuclear, ele tem uma carga térmica gigantesca, né? No caso predial, você vai usar, industrial, você vai ver muitas dessas torres de resfriamento aqui, desse tipo aqui, que é o mesmo processo, tá? Você vai fazer o resfriamento evaporativo, né? Aqui ele tem uma figura, deixa eu ver o tamanho dessa figura aqui. Basicamente o que eu falei, eliminador de gotas, né? Sistema de distribuição, aí o ventilador vai puxar, né? Essa água quente vai entrar aqui, vai aspergir, o ventilador vai puxar, a água sai aqui, ela sai, o ar sai aqui com uma umidade elevada, porque eu vou vaporizar esse ar. Essa água que está aqui, uma parte dela parte do calor vai embora com esse ar, né? Por isso que a gente resfria. E o que sobra cai aqui na bacia e vai para o seu processo de novo. Tá? Peraí, deixa eu ver. Tá. Caldeira. Cara, caldeira, assim, a gente não vê muito em sistema de tratamento de ar, a VAC, né? Mas existe, tá? A caldeira ela é o oposto de um sistema, de uma torre de resfriamento. A caldeira vai pôr calor no seu fluido. Por como? Ela vai usar uma serpentina, como a gente mostrou lá, uma serpentina basicamente como essa aqui, ó, tá? Com várias, tem uma parte estrutural muito forte, com esses flanges intermediários aqui. Desculpa, pessoal. A gente vai ter um queimador, isso aqui chama queimador, e um ventilador soprando esse ar quente em cima do fluido que fica em volta aqui. Ou você pode ter também, no caso o mais comum é você ter um líquido em volta, né? Você vai aquecer, você vai soprar isso aqui lá dentro, desse líquido, desse queimador, e aí esse líquido vai aquecer, esse fluido vai aquecer. Então o princípio da caldeira é você queimar alguma coisa lá, você pode queimar de várias formas diferentes, e esse aquecimento, né, ele vai causar um aquecimento de um fluido que vai entrar em contato, e aí você tem bombas lá dentro da caldeira, né? Vai fazer com que esse sistema aqui troque calor com o fluido que eu quero esquentar, que está interno, certo? Então eu tenho, é um casco-tubo isso aqui, tá? Então eu tenho um sistema de casco-tubo, o fluido que está no casco é aquecido, troca calor com o fluido que está no tubo. O fluido do tubo aquece e é mandado para o processo lá. Tá? Deixa eu só ver um negócio aqui. Eu acho que eu falei um negócio errado para vocês. Só um minutinho. Deixa eu só ver. Deixa eu explicar para vocês de novo isso aqui. Bem confundindo aqui. Confundi um pouco o Schiller. Tá? O Schiller que tem um processo mais ou menos igual que eu falei. Na verdade, o que acontece é o seguinte, tá? Eu tenho... Geralmente, o que eu preciso? A caldeira ela pode ser usada tanto para gerar vapor como para gerar água, fluido quente, né? Água quente. Basicamente, o que eu faço, eu vou, de novo, né? Eu tenho um queimador aqui com o meu substrato, eu vou queimar e vou gerar vapor aqui dentro, tá? Vapor. Esse vapor, ele pode entrar em contato, aí sim, ele pode entrar em contato com o fluido, que pode ser a água também, aí gerando água quente, entendeu? Então, por exemplo, eu alimento essa água vai ser aquecida, ela vai virar vapor, esse vapor vai sair, entendeu? Pode ser usado no processo, ou eu tenho também um outro líquido que pode ser aquecido junto, dentro dessa caldeira. E ele vai para um processo também a temperatura maior, mas sem ser na forma de vapor. Então eu consigo gerar várias coisas na caldeira, tá? Depende da minha aplicação.
Tava tão errado onde que eu falei. Ah, vamos agora, a gente vai falar do chiller. O chiller, junto com a torre de resfriamento, são dispositivos que servem para resfriar, tá? Só que o chiller, a pegada do chiller é a seguinte, tá? O chiller, ele vai... Deixa eu botar um novo aqui. O chiller, ele é basicamente um sistema que tem... É igual, bem parecido com uma condensadora, tá? De um sistema de resfriamento. Então, eu vou ter um sistema de resfriamento aqui. Meu sistema de resfriamento ele vai operar aqui assim. Vamos supor que eu tenho, esse aqui seria a serpentina do meu sistema de refrigeração, tá? Seria meu sistema do ciclo de compressão a vapor. Então, literalmente, eu tenho um ciclo de compressão a vapor dentro do chiller, tá? É obrigatório eu ter um sistema de compressão a vapor dentro do chiller, inclusive com compressor. O compressor tá aqui, tá uma bosta isso aqui, mas é um compressor, tá? Uma porcaria, mas ficou muito ruim esse desenho, mas é um compressor que é uma válvula de expansão. Aqui é o condensador do chiller, tá? E aqui é a evaporadora. Beleza. O que acontece? Eu vou conectar sistemas aqui. Então, por exemplo, aqui eu posso conectar o meu fan coil. Por meio de tubulação, obviamente, eu vou ter bomba aqui no meio, tá? Então, eu vou ter bomba, né? Minha bomba vai ligar aqui daqui para cá e daqui para cá. E aqui eu vou ter minha torre de resfriamento. Entendeu? Eu vou ter minha torre de resfriamento aqui. Eu vou ligar, a tubulação ela vai passar a tubulação aqui, eu já vou explicar para vocês como é que funciona, que ela vai passar aqui, ela vai passar aqui, ela vai passar aqui, ela vai entrar aqui e vai ser resfriada e vai voltar para cá. Entendeu? Aqui acontece a mesma coisa. O que acontece? O meu chiller, ele serve para como se fosse um booster no meu sistema de resfriamento. Então, por exemplo, eu tenho um fan coil. O que é o fan coil hidrônico? Ele usa água, ele tem bomba de água, então ele vai fazer circular uma água aqui. Essa água vai e volta, certo? E aqui a água vai e volta também. Essa água que recircula pelo fan coil, ela vai entrar dentro do chiller, vai trocar calor com o chiller. O chiller, ele é o evaporador nesse caso aqui. Então, a parte do evaporador é o que resfria. Então, aqui vai estar a baixa temperatura, lá do ciclo de refrigeração. Não sei se vocês lembram. O ciclo de refrigeração, ele é assim, né? Então, o meu chiller vai seguir, porque ele é um dispositivo do ciclo de refrigeração. Ele é como se fosse um sistema split, um ar-condicionado. Então, o meu evaporador vai estar aqui. Eu vou estar roubando calor dessa água, desse fan coil, que vai estar soprando um ar sobre essa tubulação de água gelada e aí esse ar que é soprado em cima dessa tubulação de água gelada, que é uma serpentina, vai roubar o calor dessa água. Desculpa, a água gelada que está circulando aqui, ó. A água gelada que está circulando nesse pedaço aqui, ó. Ela vai roubar o calor do ar que está passando aqui. O ar está passando aqui, não tá? Eu vou perder calor para a água gelada que está passando aqui. Então o ar passa aqui, perde calor e sai com ar frio e é soprado no ambiente. Isso aqui é um ar condicionado. Aí essa água esquenta, ela volta aqui para dentro do sistema, certo? Passa por aqui, troca calor com o evaporador rouba o calor dela, evapora e assim o ciclo aqui e assim a gente tem um ciclo primário aqui. Beleza? Esse fluido refrigerante que esquentou e vai passar pelo compressor, vai esquentar, ele vai passar no condensador, como acontece qualquer sistema que opere no ciclo de refrigeração, tá? De refrigeração a vapor. Beleza, normalmente o que eu faço? Eu tenho um condensador soprando ar para fora, ar quente. Aqui eu não vou fazer um resfriamento pelo ar, eu vou fazer um resfriamento com água, tá? Eu vou conectar o meu sistema aqui. Aqui vai passar uma tubulação de água condensada que veio da torre. Essa tubulação de ar condensada vai roubar calor do condensador, porque o condensador vai ter uma temperatura maior que essa água que está aqui dentro. Então, o caminho do calor, ele vai sair daqui e vai vir para cá. E aí a água vai esquentar, essa água quente vai ser aspergida, vai ter uma forma de spray aqui,
E aí a torre vai funcionar e vai soprar esse ar aqui sobre essa água quente, vai roubar o calor dela e a água condensa aqui embaixo no tanque e volta para o sistema. Então isso aqui é um sistema de refrigeração composto de duas partes, focado dentro do chiller. Eu tenho um fan coil, as bombas de água gelada, o chiller, as bombas de água condensada e a torre de resfriamento. É um sistema extremamente complexo isso aqui, tá? E aí a gente tem várias marcas, Trane, Carrier, Hitachi, enfim, LG não sei se faz esse tipo de sistema, mas enfim, tem várias formas, né? E aí a gente vai para um dos últimos. Eu vou mostrar o equipamento de umidificação e desmidificação antes de mostrar todas as coisas, tá? Esse equipamento aqui, ele é muito, muito importante em locais que eu preciso ter um alto controle de umidade, como salas de objetos históricos, ambientes de operação. Eu não sei se vocês sabem, mas o bisturi ele tem um componente elétrico. Eu não posso ter umidade na sala de cirurgia. Porque se eu tiver, eu provoco um curto-circuito na ponta do bisturi, e aí eu posso, se esse bisturi estiver próximo ao coração, eu posso gerar uma parada cardíaca na pessoa. Ou seja, olha para vocês verem como é que a climatização ela é extremamente importante dentro de um hospital. E as pessoas não têm noção disso, tá? As pessoas não têm noção disso. A norma que rege a climatização hospitalar é a 7256. Eu posso fazer uma aula especificamente disso. Eu trabalhei 3 meses, né, no hospital da minha cidade, né? Não vou falar no estar nome, mas assim, trabalhei com climatização hospitalar. E, cara, foi uma universidade para mim. Foi um curso à parte, porque a bucha era grande. Tá? E uma das principais preocupações nossas diárias era a medição de umidade dentro da sala de cirurgia. Por quê? Porque você não pode ter umidade. Se você tiver umidade, dá curto-circuito no equipamento. Ele vai gerar uma faísca, entendeu? E você não pode ter muita umidade, você não pode ter pouca umidade, porque aí você começa a também alterar o paciente. Então, eu preciso eu preciso ter um controle de umidade extremamente elevado. E isso é importante, tá? Só um minutinho. Vou confirmar um negócio. Isso, é isso mesmo que eu falei. Umidade em excesso pode causar o curto-circuito de bisturi eletrônico e por isso a umidade deve ser baixa. Mas não pode ser baixa demais porque gera desconforto. Então, assim, eu tenho que ter um controle de umidade muito preciso. Assim como eu tenho que ter um controle de umidade muito preciso quando eu estou fazendo, trabalhando com objetos históricos, né? Então, assim, você tem todo um... esse equipamento aqui, que é o... E aí eu coloquei o industrial, tá? Ele vai estar dentro de uma unidade, de uma HU, ele vai estar lá dentro. Então, eu dou certeza para vocês se você for fazer um projeto que utilize UTAs, eu vou mostrar para vocês aqui, eu acho importante, né, no nas minhas o mapa mental ele não está mostrando, mas assim, isso é uma AHU ou UTA, o que você quiser chamar. Todos os equipamentos que eu mostrei anteriormente estão aqui dentro. Ele faz todo o tratamento de ar, filtra, reduz, aumenta a umidade, do jeito que você quiser. Tem a parte da compressão, tem a parte da condensação. Ele faz, como se fosse um self-contained, só que muito mais, é um self-contained em forma de Hulk. Ele é muito mais potente, tá? Ele é uma baita de uma máquina gigantesca, tá? Tem vários compartimentos. E ele basicamente faz isso. Ele gera um ar que você precisa. Então, se fosse tratamento de sala cirúrgica, ele vai gerar o ar que você precisa, tá? E aí você simplesmente vai dutar a saída dele, jogar para a sala e a exaustão, no caso é o retorno desse ar, ele volta para o próprio equipamento, tá? Você tem a caixa de mistura, você mistura esse ar, injeta ele de novo, retrata ele, injeta ele de novo com condições boas, tá? Então, basicamente, você injeta o ar, retorna, injeta o ar, retorna. Tá? É um sistema extremamente eficiente, tá? Por quê? Porque você retorna o ar gelado, você não perde, é que nem um recuperador de calor, entendeu? Isso é bem bacana. Aí eu vou para um equipamento que é o termostato. A base desses equipamentos que eu estou mostrando aqui, ar-condicionado, HU, é o termostato, porque é o equipamento que controla a temperatura.
Um momento eu posso falar sobre sistema de controle, mas basicamente, o que é um sistema de controle de malha fechada, tá? Vou me arriscar aqui na mecatrônica, tá? Sistema de controle de malha fechada é basicamente isso aqui. Eu vou ter uma entrada, certo? Essa entrada vai ser medida. Essa medição vai gerar uma atuação. Então, eu vou ter um atuador aqui. Então, eu vou ter medição, eu vou ter atuação. Aqui eu tenho a variável. A variável x. Vx. Essa atuação, ela vai ter... Né, então, eu medi, eu tenho um cérebro, tá? Então, o atuador... Na verdade, eu falei, fiz besteira aqui. Deixa eu voltar aqui. Há muito tempo que eu não falo dessa parte aqui, tá? Então, pode ser que eu erre alguma coisa. Eu tenho uma entrada, um sinal de entrada, certo? Esse sinal, ele vai entrar para mim, tá? Ele já eu falo, eu explico para vocês o que é isso aqui. E ele vai entrar... Pera aí. Ele vai entrar, aí esse sinal que entrou, tá? Ele vai ser somado, eu vou ter um somador aqui, tá? Um sinal de saída, que eu vou medir lá. Então, a medição, ela tá aqui, na verdade, tá? E aí, esse medidor, somado com a variável de entrada, vai ter uma correção, e essa correção ela vai ser aplicada no meu sistema de controle. O meu sistema de controle, ele normalmente ele é composto de um cérebro, que é uma CPU, que vai entender, fazer esse cálculo aqui, entender, e é composto de um sistema de atuação para modificar o mundo real. Tá? Então, eu vou gerar uma resposta de saída aqui no meu sistema. Essa resposta de saída vai retornar para cá e vai ser medida. Isso é um sistema de controle. O meu termostato, ele está aqui, ó. Ele é esse equipamento aqui. Então, ele mede, joga para o equipamento, se no caso for inverter, ele vai controlar, isso aqui vai servir para controlar a rotação do compressor. Se for um medidor de CO2, vai servir para controlar a rotação do ventilador. Serve para fazer qualquer coisa que você queira. Tá? A partir do momento que você tem sensor, tem um dispositivo inteligente, você faz o que você quiser. Então, o termostato, num sistema de refrigeração, num sistema de condicionamento, ele é a peça-chave, ele é o olho, ele é o cérebro. Não é o cérebro, ele é o olho. Ele é o que sente o ambiente, ele é a pele. E ele que vai controlar a rotação do compressor, se for um sistema scroll inverter, porque aí nesse caso tem uma rotação variável, eu tenho fluxo, né, eu tenho rotação do compressor variável. É diferente de VRF. E no final, na verdade, o VRF você tem válvula solenoide que controla fluxo de refrigerante, é diferente. Mas assim, ambos vão se basear, eu posso estar falando uma besteira aqui na minha área, tá? Então, se tiver algum engenheiro eletrônico, eletricista, estiver vendo e que eu falei errado, comenta aí, porque aí depois eu corrijo. Mas basicamente é isso, ele sente o ambiente, dá a resposta para o controlador dispara uma ação, que no caso seria controlar a rotação do compressor, e aí ele faz a adequação até chegar na temperatura que eu dei setup lá. Tem um sistema que se controla sozinho, não precisa dar setup. Ele tem uma inteligência artificial já que faz esse controle automático, tá? Já estamos nesse nível. Pessoal, acho é isso. A parte de componentes básicos é muita coisa, tá? Ele trouxe muita coisa aqui. Aí ele traz os componentes. Cara. Aí, gente. Ele traz os componentes, tá? Do sistema como um todo, ele traz os evaporadores, a gente já falou bastante de evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão, tá? Mas basicamente o evaporador faz o quê? Ele serve para absorver o calor, tá? E aí eu tenho os tipos, né, de evaporador: tubo, placa, eu tenho tubo, eu tenho casco tubo, eu tenho o trocador de placa, eu tenho eu falei o casco tubo, né? O trocador de placa, o aletado, o inundado, tem vários tipos. E aí a serpentina, ela faz aquele papel que eu já expliquei de fazer com a aleta troca térmica, tá? E aí escoa internamente um fluido refrigerante. O compressor, como nós já bem falamos aqui, ele é o coração do seu sistema, tá? Então ele serve para quê? Para aumentar a temperatura e a pressão do seu fluido, para fazer com que o calor que você roubou seja possível jogar ele para fora, porque naturalmente não tem como isso, tá? E aí a gente tem vários tipos de compressores, os mais famosos são os dinâmicos, né, os centrífugos e axiais, e os deslocamentos volumétricos, de pistão, tá? Então, assim, eu já trabalhei com bastante compressor quando eu fui da Ambev, tá? Então, quando você pega um compressor de pistão,
Maekawa, por exemplo, quem é da indústria sabe o que eu estou falando, tá? Esse é um compressor de pistão que a gente fala, um Maekawa de pistão, não é nem tão grande, tá? Tem compressor de pistão que é gigantesco. Tem que ver o compressor de pistão grande, tá? Esse aqui não é o que eu queria, é compressor de pistão cervejaria, não é o que eu quero. Eu esqueci a marca, cara, que era. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Não é Hitachi. Johnson Controls. Mas tá vendo? Não é. Eu não tô lembrando. Compressor de pistão, grande porte. Tô tentando lembrar. Eu tinha o nome de tudo dos compressores na minha cabeça. Eu queria mostrar um que é muito grande, tá? Esse não é industrial. Esse aqui não é. Achei. Esse aqui, gente, esse aqui é grande, tá? Esse compressor aqui, eu já trabalhei com ele, tá? É Baker Hughes, né? É um compressor que ele traz de gás natural, mas você pode pegar compressor, depois eu vou colocar amônia, tá? Esse é grande, eu já trabalhei com ele, tá? Esses compressores aqui são gigantescos, gigantescos, tá? Eu trabalhei com compressão de amônia, que é o R717. Gigante, equipamento que serve para comprimir e a função dele é aumentar a pressão do escoamento para você conseguir extrair mais calor do seu sistema, tá? Vamos por amônia aqui, ó. Normalmente você vai ter bem grande, tá? Eles são bem grandes mesmo, são os equipamentos, né? Precisam de uma manutenção muito bem feita, tá? Normalmente preditiva. Aí você vai, esse aqui são de deslocamento positivo. Aí a gente tem os compressores centrífugos, axiais. O maior exemplo de compressor axial que existe, né? O maior exemplo de compressor axial que existe é o compressor de rotor duplo, parafuso. Eu vou mostrar para vocês o compressor que eu trabalhei na Ambev, era um desse aqui. Esse compressor é gigantesco, tá? É gigantesco. A gente fala que ele é centrífugo, dinâmico, porque o gás ele entra aqui, você vai comprimindo ele. Os lóbulos, né, são dois, literalmente dois parafusos que estão um do lado do outro. É isso aqui, ó. E aí o gás entra por dentro deles, ele começa, ele rotacionando, ele vai diminuindo as cavidades e vai apertando o gás. Quando ele aperta, ele comprime. Então ele vai cada vez mais apertando, porque vai diminuindo o entre-espaço entre os parafusos, até chegar na pressão ideal e aí ele tem a válvula de descarga que libera. Tá? Geralmente você vai usar amônia com esse tipo de compressor aqui. Então, assim, compressor, ele é o coração do seu sistema, tá? E você não quer fazer uma coisa nos compressores, você não quer deixar entrar líquido. Você não pode deixar entrar líquido nisso. Se ele entrar líquido com esse tipo de dinâmica que eu tenho aqui e com o tipo de escoamento que eu tenho dentro dele, o que vai acontecer? Vai dar golpe de líquido dentro do compressor, porque a pressão está muito alta, ou, o que geralmente acontece, como a pressão está muito alta, e você está comprimindo demais, ele pode ser que esse líquido ele evapore lá dentro e gere bolhas. E aí você vai ter cavitação, você vai perder seu compressor. Tá? Então você não pode deixar entrar líquido de jeito nenhum. Por isso, tá? Geralmente em compressores, a gente vai usar um equipamento. É um equipamento que a gente chama de filtro secador, tá? É filtro secador compressor. Não, acho que eu falei errado. Não é o filtro secador. O filtro secador é outra função. Tô falando besteira aqui. Que é tanto equipamento que é difícil às vezes. Mas assim, alguma das funções dele é absorver umidade. Ele tem. O nome já diz, né? Mas não é só essa função. Ele filtra outras coisas também. Mas normalmente nas linhas de refrigeração, você vai fazer alguns procedimentos, por exemplo, botar um tanque de coleta de líquido, tá? Antes dele entrar no compressor. Porque se tiver o líquido condensa, cai e aí o vapor continua. Entendeu?
Você não pode deixar entrar líquido no compressor. Essa é a lição de hoje, tá? Grava isso na cabeça. Condensador é o efeito contrário do evaporador. O que ele faz? Ele libera calor no ambiente. E a gente tem vários tipos, né? Eu falei, o condensador refrigerado a ar, que é o condensador de máquina de normais, né? As máquinas normais de condensação de ar-condicionado. Eu vou mostrar aqui um exemplo, né? A parte externa do seu ar-condicionado, que a gente chama de condensadora, tá? A parte externa do ar-condicionado, isso aqui é um resfriamento a ar da condensadora. Estou resfriando ar, estou soprando ar, o ar fica quente, entendeu? E aí é cuspido para fora. Então eu tô fazendo um resfriamento a ar. Beleza. Eu posso fazer resfriamento a água, que eu já falei que é o quê? É a torre de resfriamento. É o resfriamento a água. E aí eu tenho os evaporativos, que é a combinação dos dois. É como se eu fosse uma torre de resfriamento com um condensador acoplado. A gente vê muito, mas muito isso em supermercado. Não sei se vocês já viram. Torre de. Quer ver? Deixa eu ver aqui eu tinha aberto um aqui, cara. Tinha ficado certinho. Caldeira, chiller. Ah, tá. É porque isso aqui é o chiller acoplado já com resfriador misto, tá? Então, eu não sei se vocês já viram isso aqui. Isso aqui é um resfriador misto. Que eles chamam de evaporativo, né? Que é combinação de ar e água. E as linhas? Cara, linha. Essa é uma grande dúvida que eu sempre tive, tá? Quando a gente fala de linhas, tá? A gente sempre vai tá falando. Aqui, aí, ó, filtro secador. Eu já tinha falado. O acumulador é isso que eu queria falar. O acumulador que é o que impede a entrada de líquido no compressor, tá? Não é o filtro secador. O filtro secador ele vai secar o refrigerante também, ele vai evitar ter umidade no refrigerante, mas o dispositivo que realmente ele impede entrar água no compressor é o que a gente chama de acumulador. Ele é como se fosse um tancão, tá? Ele é como se fosse um tanque, assim, que a água vai acumulando embaixo, ela não entra, o líquido não entra dentro do compressor. Não é água, tá? É líquido, que é o líquido refrigerante. Nós temos dois tipos de linhas nos equipamentos de refrigeração, tá? Linha de fluido refrigerante. Quero só mostrar para vocês aqui que, ó, a linha de sucção, que a gente chama de linha de sucção, tá? Que a gente chama de linha de sucção é a linha que sai do evaporador. Essa linha a gente chama de linha de baixa pressão. Essa linha aqui, ó, essa linha aqui, que tá toda aqui, da válvula de expansão até a entrada do compressor, é chamada de linha de baixa pressão, tá? Toda ela. E essa linha específica aqui entre o evaporador e o compressor, a gente chama de linha de sucção. A linha entre o compressor e o condensador, a gente chama de linha de descarga. Linha de descarga, tá? Linha de descarga já está a alta pressão, tá? Ele entra aqui, ó, vapor superaquecido, condensa, líquido subresfriado. Líquido subresfriado, então essa linha é o quê? Linha de líquido, tá? Da linha de descarga, da entrada da linha de descarga até a saída da linha de líquido na válvula de expansão, a gente chama de linha de alta pressão, tá? Na parte superior do ciclo, tá? Isso é importante você entender, porque no campo, normalmente o cara, a linha de sucção está com vazamento, a linha de descarga está com vazamento. Eu tenho um furo na linha de líquido, por exemplo. Você pode ter isso tem que saber, é bom saber isso aí, em campo, tá? Em campo. Porque põe um manômetro lá para medir a pressão na linha de sucção. Aí os equipamentos vêm, a pressão na linha de sucção tem que ser tanta, a pressão na linha de descarga tem que ser tanta. E aí você fica, o que é isso? É isso aqui, tá? Gravem isso. Só, acho que eu vou parar a aula, que foi gigantesca, né? Essa aula que foi a maior aula que eu gravei, acho, até agora. Eu vou parar ela por aqui, porque senão fica muito grande, cara. E, não para de render, né? Mas, basicamente, essa aqui eu diria que é uma das aulas mais importantes que tem, porque, querendo ou não, eu acabei comentando todos os dispositivos que a gente pode utilizar no sistema de refrigeração. Então, quando você for montar um sistema, quando for instalar, fazer instalação de um sistema de refrigeração, acho que uma das coisas principais é você lembrar desses componentes. Porque você pode ir modularizando e criando um sistema seu que seja mais adaptado ao seu prédio, ou à sua indústria, ou o que quer que seja que você tem que fazer, lembrando dos componentes. Entendeu? Isso é uma coisa muito importante, tá? E é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção e uma boa noite para todos aí.